Então o aluno pensa, nossa, realmente isso é interessante, isso pode acontecer aqui na minha vizinhança. Então ele acha que o caso ter acontecido no estrangeiro, normalmente para ele é um tema de curiosidade. Agora é claro que às vezes eles querem saber, professor, e aqui nós temos um caso desse, né? Nós já temos na jurisprudência do Supremo algum caso semelhante. Então é bom dar o exemplo clássico, porque normalmente eles adiantaram um pouco os estudos em relação à nossa cultura jurídica, mas depois trazer o tema à nossa tônica. Aliás, aqui eu não resisto e volto um pouquinho ao nosso tema do primeiro bloco com relação aos alunos especificamente. Na verdade, não abandonamos muito o tema agora. Eu vou perguntar de uma outra maneira. Eu imagino até qual seja a primeira resposta e tem uma evolução. Existem perguntas, estou perguntando para o professor, existem perguntas ridículas? Olha, eu procuro dizer para os alunos o seguinte, que a pergunta sempre é válida, porque se ele está perguntando, eu vou partir de uma presunção de boa-fé, de que ele quer aprender. É claro que às vezes ele tem tanta falta da técnica que realmente às vezes ele pergunta uma coisa que é meio desconexa. Eu sabia que a resposta seria exatamente essa. E aí eu evoluo justamente em um outro sentido. Existem perguntas, digamos assim, exóticas ou pitorescas, que possam até ser citadas e que, no fim das contas, mesmo válidas, elas são engraçadas? Existe sim. Existe até questão de prova pitoresca. Teve um caso que já apareceu em concurso, que retrata alguma coisa, claro, que já aconteceu na prática, mas assim, namorado que tirou fotos íntimas da ex-namorada e que depois de terminar o namoro, publicou isso no site de relacionamentos e etc. Quer dizer, os alunos veem aquilo e enxergam a vida prática deles e o que isso tem a ver com direito constitucional? Tudo, né? Aquela questão que a gente estava discutindo agora da questão da proteção da intimidade, da vida privada. Há outro caso também muito relevante, acho que vale a pena a gente brincar aqui, trazer a brincadeira. Quando eu vou falar sobre a proteção da casa, a Constituição fala que durante a noite a casa pode ser violada por ordem judicial. E normalmente surge a dúvida, porque o aluno está muito preocupado com como pode cair na prova, não sei o quê. Professor, o que é noite? O que é dia? Eu digo, olha, não há uma definição exata, o Supremo diz que é o período que vai da aurora ao crepúsculo, ou seja, do nascer ao pôr do sol. E uma vez um aluno levantou a mão e perguntou assim, porque eu tinha dito assim, é um período de iluminação natural pelos raios solares, né? Até dando uma enfeitada no tema. E um aluno disse assim, professor, e se tiver um eclipse? Vai ter a proteção, vai poder cumprir a ordem judicial, né? Realmente é uma pergunta bem pitoresca e adianto que o eclipse não inviabilizaria o cumprimento da ordem judicial. Realmente, eu acho que essa pergunta sobre perguntas pitorescas, eu acho que nós vamos adotar aqui no programa, porque sempre tem algumas histórias que são bastante interessantes. Professor, com relação a, já adiantando um tópico que nós vamos aprofundar daqui até o final do programa, os tópicos das aulas do Saber Direito especificamente. Há perguntas específicas apresentadas, mais comumente com relação a essas questões que foram apresentadas, sobre particularmente poder constituinte? Para aquele que não é da área jurídica, normalmente a curiosidade maior é como fazer uma nova Constituição. Normalmente a gente estuda um processo de como se faz uma emenda. E quando a gente vai falar sobre o poder constituinte, esse poder de criar até mesmo uma nova Constituição, o aluno vem com essa pergunta, professor, como é que se faz uma Constituição? E é interessante que a Constituição não tem como ser feita, não tem uma fórmula, não tem um mecanismo pré-definido, não está pré-determinado de como se vai criar uma nova Constituição. A Constituição surge por um rompimento social. A gente fala em uma revolução jurídica. Então, a Constituição, ela não é fruto, tecnicamente, do direito. Ela é fruto de uma manifestação política, de uma sociedade que quer mudar as bases pelas quais ela resolveu viver num determinado momento. Então, essa pergunta é comum. Às vezes, até para o aluno que não é da área jurídica, ele tem essa curiosidade. Como é que se faz uma nova Constituição? Quais seriam as regras para fazer uma nova Constituição? E a resposta é, não há regras. Aliás, o professor tem um livro no Prelo também, que é Poder Constituinte, Criação, Reforma e Mutação Constitucional, que está no Prelo. Há uma abordagem, inclusive, sobre o que é denominado como um poder revolucionário do poder constituinte, a partir justamente do fato de que, não havendo regras, tudo pode. Ele poderá estipular uma ordem constitucional específica do zero. É verdade. O poder constituinte, ele tem a possibilidade de criar a primeira norma jurídica que vai servir de base para a criação das outras. E isso traz uma certa insegurança. Insegurança em que sentido? A insegurança no sentido do que o que ele pode trazer dali para frente
é tudo novo. Ele realmente tem condições de inovar o ordenamento jurídico, de trazer novos institutos, de, por exemplo, acabar com as cláusulas pétreas vigentes e criar outras em seu lugar, ou até mesmo de desestabilizar situações que, em teoria, estariam já estabilizadas. Então, há uma insegurança, o poder constituinte, quando ele se manifesta, ele é revolucionário, e a gente normalmente tem medo da mudança. Isso é fato. Às vezes a gente acomoda-se com uma determinada situação com medo realmente do que vem pela frente, que é novo. No caso do poder constituinte, muitas vezes, claro, a gente pensa em evolução. Já houve poder constituinte que veio para regredir? Já. Inclusive na história constitucional brasileira, nós já tivemos constituições que foram consideradas retrocesso, quanto à evolução democrática, quanto aos direitos, à proteção aos direitos. Mas, em geral, o poder constituinte ele vem, claro, para tentar ajustar a sociedade a uma nova forma de vida. Sobre essa dinâmica do poder constituinte, nós vamos aprofundar o tema, inclusive falando a respeito das possibilidades de modificação das ordens constitucionais. Algumas seguindo o processo legal e outras através de um fenômeno bastante específico que nós vamos abordar no próximo bloco. Depois de acompanhar as aulas do professor André Alencar durante a semana sobre poder constituinte, agora conversando com ele no nosso programa de hoje, e inclusive com a possibilidade de você, telespectador que não pôde acompanhar alguma das aulas, resgatá-las nos seguintes endereços para baixar e assistir aos vídeos: www.tvjustiça.jus.br. TV Justiça, tudo junto, sem o cedilha. E você pode assistir também pelo YouTube, pela página do Supremo Tribunal Federal, no canal de vídeos da internet, www.youtube.com/STF. Você tem sugestões? Você tem algum tema que você gostaria de ver explorado no Saber Direito? Basta mandar o seu e-mail, o endereço saberdireito@stf.jus.br. Colabore, participe você também. Professor, falávamos a respeito do poder constituinte, já no final do bloco anterior, já tema abordado justamente durante a semana por meio das aulas do Saber Direito. Falávamos a respeito de uma característica do poder constituinte, quando originário, que é poder começar o direito do zero. Por exemplo, acompanhamos presentemente um debate no plenário do Supremo a respeito da chamada coisa julgada material. Se diante de novas provas supervenientes que sejam apresentadas depois de determinado o arquivamento de um processo encaminhado pelo Ministério Público, há um debate, há um processo especificamente sobre isso. Não vou entrar propriamente no mérito da questão, até porque ela está sub júdice, está sendo debatida pelos ministros. Mas, por exemplo, um ponto de vista interessante colocado em relação a esse debate, por exemplo, é que coisa julgada é coisa julgada. Isso foi um tema colocado no plenário do Supremo Tribunal Federal. Aí nós vamos para aquela questão do poder constituinte. Em determinado momento existe a previsão de que nós teremos um novo poder constituinte. As realidades elas ficarão relativizadas. Aquilo que é tido como certo hoje, como um momento constitucional, como algo constitucional e, portanto, válido na lei maior, vai ficar relativizado. É verdade. Nós até temos um caso em que o poder constituinte originário de 88 determinou que não se respeitaria um certo direito adquirido, que a coisa julgada, o direito adquirido, o ato jurídico perfeito, são os institutos de segurança jurídica. Até se diz que o direito adquirido seria o gênero, enquanto os outros seriam espécie, que seria a percepção de qualquer remuneração, vantagens ou proventos que tivessem sido recebidos acima do teto. Claro que há uma norma bastante moralizadora, em geral aceita pela própria sociedade, quer dizer, considera-se como aquilo vontade da sociedade. Não nos devemos também assustar com a possibilidade de um poder constituinte, porque o poder constituinte é a vontade da própria sociedade. Por mais que possa trazer alguma situação insegura de desestabilização, é normal que o poder constituinte venha para evoluir a sociedade e não para trazer retrocesso. No caso da coisa julgada, a nova Constituição poderia, por exemplo, relativizar a coisa julgada? Sim. Na Constituição vigente, nós já temos algum tipo de relativização? Também já temos alguns tipos de relativização. Agora, realmente, a proteção que, em geral, se faz contra o acusado é que ela ainda se tem como absoluta, de não fazer uma retroação, né, contra o réu. Mas esse instituto coisa julgada não está definido em contornos muito bem precisos, então é possível que ele venha a sofrer uma evolução no tempo, que ele possa vir a ser conceituado de forma diferente do que era há 10 ou 15 ou 20 anos atrás.
E isso seria o tema das mutações constitucionais. Pois é, professor, porque nós temos uma situação interessante, porque, aliás, a pergunta, até para repassar para o telespectador, que provavelmente muitos alunos devem fazer quando surge esse tema, como falamos no primeiro bloco do nosso programa de hoje, abre aspas, mutação constitucional. Que bicho é esse, professor? Fechando aspas. Esse bicho não tem 7 cabeças, ele não é muito difícil de ser compreendido. Não é ficção científica? Não há nada relacionado a filmes de ficção. Na verdade, a mutação é uma mudança de sentido, é uma mudança de normatividade, ou seja, de até onde a Constituição alcança, até onde as normas devem alcançar, até quando a Constituição tem uma aplicação ou não, sem que haja uma alteração formal do seu texto. Então, você pode se conceituar a mutação constitucional como uma evolução histórica do instituto que está dentro do texto constitucional. E esses institutos que estão dentro da Constituição, eles vão sofrendo variações históricas. A sociedade hoje, ela é muito partícipe no sentido de definir o que a Constituição quer dizer. Claro que o Supremo é o supremo intérprete da Constituição, é o guardião da Constituição, mas normalmente o que o Supremo vai definir já é aquilo que vem aos poucos sendo alterado na própria sociedade aberta, na própria sociedade com todos os seus participantes, seja os cidadãos, sejam os grupos de expressão, os partidos políticos, os sindicatos, todos aqueles que vivem a Constituição acabam por interpretá-la. E a mudança que a Constituição vai sofrendo ao longo do tempo sobre como interpretá-la, mas sem alterar efetivamente o seu texto, é o tema mutação constitucional. Então, uma mudança de sentido sem que haja uma mudança da norma. Quando o Supremo Tribunal Federal faz, por exemplo, uma interpretação conforme de um determinado texto constitucional, muitas vezes até dando um determinado sentido, evoluindo aquele sentido em relação ao que ele era na sua origem, isso é uma forma de mutação constitucional? Sim, a interpretação, ela procura, conforme a Constituição, ela procura manter em vigor uma norma que poderia ter algum sentido contra a Constituição. Então, você pode interpretar a Constituição dando normatividade suficiente para que aquela norma ainda seja válida e mantê-la no ordenamento jurídico e, assim, preservando os seus efeitos e valorizando o trabalho do próprio legislador, porque a gente tem que lembrar que o legislador, ele faz a lei tentando trazer um benefício social. Então, a gente não vai presumir que o legislador faz a besteira, que faz a loucura, que faz o devaneio. Não, a gente vai presumir que o legislador é racional e ele, a princípio, pensou em fazer uma norma que seja coerente com a Constituição.